debate para qualquer questão que queiram colocar aos oradores. Diga. Bom, tivemos aqui duas psicólogas. Eu não sei se isto é uma questão, se é uma observação, mas eu penso que estamos aqui num lugar privilegiado, parece-me a mim, onde conseguimos debater várias coisas fora da caixa. Falou na inteligência artificial. Não, emocional. Peço desculpa. Falou-se na artificial. Eu tenho dislexia, peço desculpa, não me lembro o que eu tenho. Eu li o livro do Daniel Goleman já há imenso tempo. E sou um grande fã realmente da inteligência emocional. Agora, outra coisa que eu descobri é que nós somos manipulados na nossa percepção. E, portanto, por muita inteligência emocional que um político possa ter, a verdade é que nós somos manipulados a perceber o universo de uma determinada maneira. E, portanto, há imensas falas, eu diria que provavelmente 90% ou 99% do que nós acreditamos não é verdade. De maneira que era interessante se, eu não sei se consegue eventualmente abordar já este assunto, ou se poderia ser um assunto eventualmente a abordar mais tarde, que é, efetivamente, a manipulação de facto da percepção. Sim. É assim, então por essa lógica muita gente é manipulada na sua percepção. Porque há os políticos que têm consciência que estão a manipular. Nem toda a gente é. E vamos também assumir que nem todo o povo é tanto o suficiente para depois estar a manipular realmente a 90%. Seremos sempre manipulados, seremos, ou com tentativas de manipulação, mas parte de nós também tentar trabalhar tanto o que é o nosso conhecimento e o que é que nós achamos que são factos que devemos procurar. O senhor tem uma percepção porque procura factos fora da caixa e tem uma ideia fora da caixa. Portanto, isto será o não se deixar manipular pelo que considera que os outros terão a tentar fazer sobre si. E as pessoas têm, ou algumas têm, ou a maioria tem, dependendo da perspectiva, esta capacidade também de trabalhar de si para si e trabalhar de si no outro, seja o outro ou os outros, sociedade, comunidade, etc. Se não nos fecharmos dentro do que é um quadrado, essa manipulação, obviamente pode existir, obviamente pode ser conseguida, mas obviamente também pode ser só tentada. E de tentada nunca será uma porcentagem tão elevada, é a minha opinião. Mas, no fundo, temos todos que buscar o conhecimento para... Exato, portanto, se nós procurarmos esse conhecimento, significa que tentamos, temos inteligência emocional, eles também terão a sua inteligência emocional, mas quando jogamos xadrez, contamos com a nossa inteligência dos outros. Portanto, é importante considerarmos também a nossa inteligência e não nos fecharmos naquilo que será o enquadramento do outro nos quer obrigatoriamente apresentar, analisar se nos faz sentido ou não, se considerarmos que faz sentido, perfeito, se não considerarmos que faz sentido, tentar procurar outras verdades, outras realidades. Se quer falar com a informação. Não acho que tenha enquadramento no meu tema. Não sei se... Este assunto insere-se também muito naquilo... Também sincero. Eu posso comentar sobre a perspectiva da antropologia cognitiva, ou seja, nós temos uma base, não é à toa que as redes sociais, no fundo, fazem investimentos de milhões em psicoanalistas e em neurocientistas, não é à toa. Portanto, isto parte do princípio que nós somos animais. Não é? Temos uma base animal, depois temos uma outra base, depois para quem acredita, temos uma base espiritual, eu sou daqueles que acreditam que nós não somos só corpo. Mas no fundo, nós temos uma base, temos um software, né? Temos um software a correr, que é o tal subconsciente. Eu não quero estar aqui a envolver em questões que não são do meu métier, mas de qualquer maneira, aquilo que se ouve falar é que nós temos uma base subconsciente que é responsável por 90% ou 80% do nosso dia-a-dia, sobretudo quando nós não contrariamos esse subconsciente. Quando deixamos ao relantinho essa persona tomar conta. A série de ambições que nós temos e que também facilitar, não é? Porque no fundo a economia do cérebro também
faz com que nós não tenhamos que estar a ter grande esforço em certas decisões rotineiras. Mas o conjunto dessas decisões rotineiras decretam muitas vezes o nosso estado de vida, a nossa forma de ser, de estar e de contemplar, mas também o nosso processo todo até chegar a determinada área, que pode ser fatalmente errado ou fatalmente correto. Vou falar, por exemplo, de pessoas que se perdem completamente na vida e outras que não deixam que essa deriva os comprometa na sua própria missão e nos seus próprios objetivos. Mas, posto isto, eu acho que grande parte das manipulações que hoje em dia acontecem, e também estou de acordo consigo, que certos e determinados políticos também acabam por ser alvo dessas mesmas manipulações. Hoje em dia temos uma manipulação muito grande, não é? Que uns falarão que não existe, outros falarão que existe, mas não há prova científica que é de facto o ser humano que está a fazer, e ainda não houve de facto prova científica que é de facto o ser humano que é responsável por todas as alterações climáticas que existem. No entanto, 90% das políticas públicas mundiais baseiam-se na premissa que é o ser humano que está a fazer estas alterações climáticas. O que não pode ser de facto confundido é que as alterações climáticas existem. A prova disso é que nós hoje estamos num tempo quase com climas tropicais. Mas é certo que somos nós que fazemos isso? E depois, se é certo que somos nós que fazemos isso, é certo que é a produção humana que está a fazer isso ou é o consumo humano? É que são coisas completamente diferentes. Se nós assumimos que é o consumo humano que está a fazer isso, privamos as pessoas de ter qualidade de vida. Se nós assumimos que a produção das máquinas, e voltamos à minha apresentação inicial, das empresas, que os neofeudos são eles de facto que estão a comprometer o planeta, se calhar então temos que atuar de outra forma, porque se não resolvemos o problema ajudante, não é montante que vamos resolver. Portanto, todas estas manipulações que hoje em dia estão a ser cada vez mais veiculadas, eu penso que por vezes os políticos acabam por também, sem consciencializar muito, absorver esses temas. E isso a mim preocupa porque são eles, no fundo, que estão a apresentar as diretivas e as políticas do próximo futuro. Aliás, é-lhes muito conveniente até que haja pessoas tecnocratas que tomem certas e determinadas decisões, porque hoje em dia, se vocês repararem, eu não vou às teorias da conspiração, mas vamos ver, 90% das políticas, independentemente da ideologia que vigora nos países, acaba por ser aplicada transversalmente à sociedade mundial. Eu não sei se vocês têm essa percepção, mas isto acontece, não é? Portanto, nós temos desde a utopia das cidades inteligentes, depois temos as cidades dos 15 minutos, depois temos as alterações climáticas, depois temos uma mais estranha ainda, que é a agenda de género, depois temos... E quando olhamos, independentemente das políticas, do contexto social, é transversalmente aplicado. Essas utopias, a moeda digital. Eu não estou aqui a dizer juízo de valor se isso é bom, se é mau. O que eu estranho é que toda essa fórmula seja aplicada transversalmente a um planeta. Eu pergunto se não há outras formas e se não deveria haver outras formas de governar ou se não havia de haver outras hipóteses ou outras opções, face precisamente às ideologias que vigoram nesses mesmos países, porque esses países não são homogéneos de todo. Mas parece que existe uma vontade absoluta de homogeneizar aquilo que não é. Pronto, era só esta. Acho que também é uma intervenção que também aponta caminhos para debate. Eu creio que agora o doutor já queria. Eu quero ficar poder ser preso com fundamentos, mandar cá por consistente. Eu sou o Dr. Mário Pereira, eu quero ver o seu já. Então, vou ficar aqui, já estou concluído. Uma questão, não é pergunta, nem crítica, nem comentário, que é um tema de aplicação, que é a honra que faço ao brilhantismo ético, brilhantismo intelectual e ao brilhantismo científico dos outros. Eu não sou avaliador, isso é, os políticos é que gostam de autoavaliar-se. Eu acho um bocado ridículo uma pessoa que vai para a televisão e diz: eu avalio, então estão-se a avaliar eles próprios. Eu sempre fui ensinado desde a primeira classe, por um meu professor que me dava reguadas, nós somos avaliados por um júri independente. Agora, um governo que se autoavalia assim, um empresário investidor que se autoavalia assim, eu não compreendo o Sr. Elon Musk, não compreendo como é que ele se autoavalia assim. Eu podia pôr um painel, por exemplo, os seus 10 milhões de utilizadores do X,
Twitter, ex-Twitter, para o avaliar a ele. Nós podemos fazer um painel com a Fiat, a Renault, a Peugeot e outras marcas que eles compraram, nomeadamente no Extremo Oriente, para saberem qual é o grau de satisfação dos clientes sobre ele. Isso é que é uma avaliação, que é ter um júri exterior, sobretudo na dita sociedade da informação. Atenção, gente, sociedade da informação, que afinal não é a sociedade da informação, é vertical. One speaks, 10 million listen. Isto não é avaliação, nem sequer análise. Portanto, há aqui um problema semiótico, senhor querido mestre semiótico. Há aqui um problema semiótico. As pessoas mentem descaradamente, distorcem o sentido das palavras, insultam os dicionários e as enciclopédias. Isto é gravíssimo. Primeiro ponto. Segundo ponto. Para as queridas senhoras psicólogas, professoras, doutoras e Marta Sofia. Eu vou expor aqui num minuto a verdade com a minha autobiografia do que dizem. Eu quis ser herói para a minha mãe, porque houve uma noite em que realmente, depois de 3 ou 4 episódios de violência doméstica do meu pai para com a minha mãe, eu tornei-me, apesar de ser o filho mais novo, o protetor da minha mãe. E, portanto, tornei-me uma pessoa ambivalente. Era extremamente generoso com a minha mãe e simpático, mas partia para a legítima defesa com uma agressividade digna do javali. Why? Bravo. Está explicado. É a minha autobiografia. Explica muito. Depois, a caminho da escola, havia uns rapazes que me agrediam e me roubavam o lanche, coisa gravíssima, não havia cantinas na altura. Portanto, a parte agressiva desenvolveu-se extraordinariamente. Depois, quando entrei no liceu, havia uns rapazes que, citação, abrir aspas, atenção com agentes da cultura, senhores bióticos, antigamente falavam assim, baixa a tola, pá, se não rachas a tola. Portanto, uma pessoa para me rachar a tola, em princípio, teriam que ser 4. Porque eu, apesar de ser pequeno, nunca deixei. Portanto, a tendência para reagir a uma sociedade protocolar hiperagressiva, oculta, oficialmente era tudo católico, e o Sr. Reitor António Mexia, portanto, mandava no Liceu de Oeiras. Mas, de facto, os grupos de gangues fascistoides tentaram fazer baixar a tola. Evidentemente não conseguiram. Não conseguiram porque eu organizei contra gangues. Isso é evidente. Depois fui para a faculdade. A equipa de rugby tendia, the big man, tendia a oprimir os outros mais pequenos. Eu, como sou de estatura média inferior, portanto, tentei ser o herói como delegado de turma dos outros baixotes para fazer frente a uma equipa de rugby, que estavam treinados para, cito, empurrarem mais ou menos 3 a 4 toneladas de peso para a frente, com as pernas e os braços. Não é fácil fazer frente a uma equipa de rugby. E, portanto, depois, a partir daí, houve outros desafios interessantes. E, portanto, o que eu questiono sempre numa pessoa que tem uma atitude verticalista, querer mandar em 10, 20, 100 ou 10 mil, é: você é verdadeiramente capaz ou nunca ninguém o desafiou? Se nunca ninguém o desafiou, eu empresto umas luvas de boxe, eu calço as minhas luvas de boxe, let's solve this like gentlemen. Ok. Portanto, esta é a minha tendência também que trago para a Universidade Digital. Portanto, preciso muito da vossa ajuda para corrigir os lapsos de bondade e os lapsos de agressividade, mas talvez aproveitar, digo eu, pergunto, peço, sugiro, não sei, se esta parte de querer construir uma universidade horizontal para contrariar uma universidade milenar vertical. Quem mandava no Egito era o feiticeiro. Isto é claro, não estão cá pessoas de história, mas depois as pessoas de história têm que confirmar isto. Em Roma, quem mandavam eram os álvares, que ouviam as entranhas e as vistas, mas depois havia outras pessoas, os mais velhos do Senado, que promoviam os Júlios Césares e depunham os Júlios Césares. É verdade? Qual é tu, Brutus, não é? Portanto, tu, Brutus, assassinaste. Portanto, os velhos. Depois, na Igreja, evidentemente, com o fenómeno do cardinalado e do papado, evidentemente tudo o que fizeram era altamente vertical. O conhecimento e a sua transmissão era vertical. Quando acabou a sociedade dos papiros, veio outra sociedade, a sociedade maçónica, não é? Do século XVII para a frente, por favor, senhor semiótico e de cultura, ajude. Vieram também os neomestres, mais uma verticalidade. Há um que é sábio, os outros são todos aprendizes, toda a gente ele já aprendeu. Portanto, eu penso que no século XXI nós definitivamente somos todos aprendizes. Em primeiro lugar, porque a grande parte da história é oculta.
Portanto, temos que nos associar como investigadores livres para estudar o oculto. Primeira questão. Esta é uma questão para os Jorge, a jogar. A parte oculta. A outra coisa, a necessidade de horizontalidade é o seguinte, é que a tendência para combater o reducionismo, que é uma coisa que a complexologia entende, a divisão, a compartimentação das diversas ciências, é uma tarefa gigantesca. Portanto, um novo paradigma científico faz-nos, digamos assim, desafios à nossa própria biografia e ao nosso próprio ser, são gigantescos. Pronto, agora, e para terminar, já vou falar demais, mas é uma tendência dos psicólogos a dizer porquê. Portanto, queria submeter a minha própria biografia, que é a maneira mais séria de nos entregarmos das mãos dos cientistas em que acreditamos. Ao contrário da sociedade do poder económico, da sociedade do poder religioso, que andam a tentar resolver o problema da pedofilia há 2000 anos e ainda não resolveram nem imunizaram ninguém. Portanto, este tipo de seres seráficos que andam a tentar resolver, mas não resolvem nada, é muito engraçado. E é grave, senhor. É grave, porque não resolvem. E então, eu punha a minha biografia à disposição dos psicólogos para fazermos com que a universidade, primeiro, seja mesmo digital. Portanto, menos Jairo e mais universidade. Please. Menos em plástico, sempre atrás das câmaras, e mais protagonistas. Mais estrelas e menos sistemas solares. Um sol e não sei quantos planetas. Ok? Please. E então, uma universidade horizontal. Precisamos. Por último, o desafio é este. Eu encontrei um indivíduo para mim, que é para o meu grupo, porque eu entrei para a religião dele, é um americano da NASA, que o Jorge bem conhece, aqui mais ninguém conhece, não, mais ninguém o conhece, o Richard, e então ele disse-me, John, you have a challenge. Não precisa calçar a luva de boxe. Oh, já não se usa, ok? Ok. Então, você precisa de arranjar 157 pessoas e mantê-las a falar consigo. Agora, o problema de sexo, o problema de interesses de dinheiro, o problema de assuntos é um problema seu. Resolva. Se você conseguir isso durante 2 anos, fundamos uma organização nova. E fundei e exibi 280 pessoas com as quais eu era capaz de falar de dia e de noite, mantendo 2 empregos. It's funny. It was really fun. Ele disse, não, eu vou mostrar HBR Review, Harvard University Review, enquanto é impossível mais de 157 pessoas relacionarem-se intimamente e arduamente, intensamente. E eu consegui 280 em 2 anos. Formámos então uma coisa chamada WISE, sabe? The WISE Observatory. E então eu equiparei a ele para sermos 2 sábios. E fundámos uma academia com mais 7 sábios. E só depois de nós provarmos a nós mesmos que cada um podia gerir 157 pessoas é que se decidiu em 2019 fundar a Universidade Digital. Portanto, julguem, atirem para os calabouços ou para o manicômio, que aliás é aqui bem perto. Acho que o Miguel Bombardo é perto. Obrigado pela vossa paciência. Obrigado. E se for preciso, tenho ali um livro de receitas, é só passar as receitas que eu vou à farmácia aqui. Portanto, são perguntas para os 4. Obrigado. E agora vou resumir a minha significância, que já falei mais. Não sei se Acho que eu vou dar a palavra a outras pessoas, depois se termina. Posso apenas falar daquilo que foi aqui abordado. A base da narrativa, não é? As sociedades são diferentes, as culturas são diferentes, a diversidade é importante, mas também é importante termos em consideração que aquilo que nos une é muitíssimo mais do que aquilo que nos separa, mesmo em termos mundiais e mesmo em termos de narrativas, mitos de origem e nascimento de religiões, são todos muito parecidos. Existe sempre uma unidade que tem uma origem semi-divina, com muitas provações. Portanto, todas as religiões depois acabam por ter os mitos de origem. Os mitos de origem também dos fundadores da cidade, Ulisses com a cidade de Lisboa, o Licínio, Roma com Roma e com Roma. Portanto, temos aqui uma série de situações que são comuns. Portanto, sim, por um lado, é importante termos em consideração que aquilo que há pouco estava a dizer, que o mundo é diverso e que a narrativa é igual para todos, ou de alguma forma estamos a tentar criar impor a mesma narrativa a todos, ou as mesmas soluções
em termos globais. Essa é a tendência natural do ser humano. Porque há muitas coisas que são esta base comum. Depois criamos uma série de diferenças, damos outras roupagens, criamos diferentes valores por interesses individuais, por interesses grupais, por interesses de impérios, sejam eles Estados ou sejam eles empresariais, por interesses individuais de cada um. No entanto, há muito mais semelhanças e todos nós, de alguma forma, reagimos e obedecemos aos mesmos estímulos. Todos nós partilhamos as mesmas histórias ou as mesmas vontades. E a esse nível eu acho que é importante termos em consideração esta, por um lado, a responsabilidade individual daquilo que é a procura de conhecimento e a procura de um autoconhecimento. Às vezes até mais do que conhecimento externo, o autoconhecimento. Quando falava há pouco de manipulação, nós deixamos mais facilmente manipular, nós não nos deixamos manipular pelo outro. Nós deixamos manipular porque nós ressoamos internamente dentro daquele discurso. E ou reagimos contra ou reagimos a favor. Portanto, se nós tivermos noção das nossas vulnerabilidades e das nossas forças, nós já não vamos reagir da mesma maneira. E logo a capacidade de sermos manipulados diminui. Mas a ilusão que nós temos sempre é que é o outro que nos manipula. E esquecemos que somos nós que nos deixamos manipular. Que somos nós, pelos pontos cegos que nós temos, que nos deixamos manipular. Então ao nível da psicologia, diferente das outras ciências sociais, a antropologia e outras, é este foco no indivíduo. Nós temos, ao nível da análise, Hillman dizia que a psicologia analítica poderia transformar o mundo. Não é? Se cada um de nós nos conhecêssemos bem a nós próprios, que acabaríamos as guerras, conseguiríamos mudar o mundo. Como psicólogo, é óbvio que é nisso que eu acredito. Não é? Eu trabalho com o indivíduo. Mas também é verdade que as massas, que a psicologia de massas existe, que a manipulação das massas existe, porque quanto menos as pessoas são autoconscientes, quanto menos as pessoas têm conhecimento de si próprias, de como é que funciona, mais facilmente são manipuladas. Quanto mais nós nos alienamos, e as redes sociais têm muito esse aspecto, muitas vezes é apenas uma busca de alienação, a maior parte das pessoas prefere não contactar com os seus próprios sentimentos, com os desconfortos internos e fazer isso próprio. Porque se eu estiver a ver a vida dos outros, falsa muitas vezes, ou pelo menos manipulada, com uma apresentação mais risonha do que aquela que estará por trás daquela imagem de felicidade ou esteticamente beleza. Quando eu faço isto, quando eu faço scroll, a maior parte das vezes eu estou apenas a tentar parar de pensar. No Oriente, a meditação visa parar o pensamento numa perspectiva de alcançarmos a paz, ou não conseguirmos estar conscientes de todos os estímulos, mas ao mesmo tempo não estarmos reativos a isso. Na sociedade ocidental, isto não é bem assim, não é? Nós estamos mais numa sociedade de hiperfoco. Então a fase e a forma mais fácil de nós pararmos a mente é focarmos em distrações ou imediatas e simultâneas, não é? Portanto, cada vez mais as redes sociais têm isto, que é a atenção que está simultaneamente a ser solicitada por vários estímulos e que nestes vários estímulos se vai perdendo. Ou focarmos e hiperfocarmos num assunto em particular e, portanto, hiperespecializamos numa área e, portanto, colocamos toda a nossa atenção nesse estudo. Ambas são formas de nós perdermos contato connosco, não é? Aquilo que eu falava há pouco, que é esta unilateralidade, o caminho, não é? Será sempre um pouco o caminho do meio, que é a integração dos dois aspectos, a integração das nossas várias polaridades. Temos diversas, não é? Somos seres polares e somos seres multipolares. Então, esta integração é aquilo que nos pode realmente, na perspectiva da psicologia individual, dar alguma resposta. É claro que depois há fenómenos grupais e há fenómenos de massas que também têm de ser tidos em consideração. Mas, na minha perspectiva, quanto mais o ser humano tiver também esta autoconsciência do que é que para mim é importante, ao que é que eu reajo, porque eu não sou igual ao meu vizinho, eu não tenho que ter o mesmo carro que o vizinho. O meu modelo de felicidade não tem que ser um modelo de felicidade que me apresentam na publicidade ou nas redes sociais ou nos filmes. Portanto, encontrar o meu próprio modelo, não é? Vai me tornar mais capaz de decidir de uma forma consciente. E isso também me torna menos vulnerável à manipulação por parte de terceiros. Mas não me parece que há algumas redes sociais que promovem justamente o conhecimento e a capacidade de justamente não sermos facilmente manipuladas.
Agora, o que é informação e o que é anti-informação, não é? O que é verdadeiro, o que não é, o que é manipulação, o que não é, neste manancial gigante de informação a que nós estamos expostos, nós não estamos, em termos de hardware, não é? Fisiologicamente capazes de processar tanta informação em simultâneo. O nosso cérebro é de adaptação lenta. Nós não somos fast food, nós somos slow food, nós somos lentos, nós precisamos de sentir os vários sentidos, a forma como o cérebro processa. Há uma série de tempos, não só de comunicação, como também depois para processar. Esta simultaneidade de informações, muitas vezes contrárias, paradoxais, às quais nós estamos expostos, obriga-nos a termos a capacidade de nos focar, decidir o que é informação que para nós é válida ou o que é que não é válida. E como é que nós normalmente tomamos decisões? Se nós não tivermos consciência de nós próprios, nós vamos atrás do amigo. E por isso é que as redes sociais são tão, com todas as vantagens que também têm, não é? Mas também são tão perigosas, porque o algoritmo aquilo que vai fazer é vai-me alimentar e vai-me mostrar aquilo que os meus amigos, ou aquilo que eu penso, e vai apenas aumentar a forma como eu penso. Aquilo vai-me dar dados que vão confirmar aquilo que eu penso. Não vão mostrar o contraditório. A tendência é não mostrar o contraditório, e sem contraditório não há capacidade de integração de outras visões. E a sua, claro, a sua perspectiva temos que respeitar. Eu não sei o Dr. Jaime, mas não sei se não está de acordo com aquilo que se passa no Twitter, agora o atual X. Eu vejo o X neste momento como maioritariamente uma plataforma onde as pessoas se podem expressar livremente. Posso não concordar com muita coisa que lá está, mas eu tenho descoberto muita coisa absolutamente extraordinária que coincide com a realidade. Eu penso que o que é importante realmente é que nós conheçamos a realidade. Portanto, esta é a minha perspectiva muito breve. Eu não sei se há mais alguém inscrito que gostaria de fazer mais uma. Também posso fazer uns apontamentos rápidos. Pronto. Em relação à parte dos heróis e vilões, eu gosto muito do anti-herói, que é o Deadpool. Ele é tão bonzinho, não? Ele tem tantas coisas boas, Cinco tem estrelas. tantas coisas más. A parte de simpatia, as ideias dele. É uma coisa, aliás, está aqui como o meu desktop background, Madness. Pronto, por aí. Então aqui, depois, em relação ao tal perfil dos políticos, eu como não gosto de políticos, prefiro uma figura que são as mulheres ou os homens de Estado, porque eles pensam na próxima geração, não na próxima eleição, e em jeito também de sugestão de se procurar também fazer a análise destas personalidades. Pronto, o último português, para o bem ou para o mal, foi o António Oliveira de Salazar, e isso é uma espinha encravada na garganta de muita gente, por isso é que depois se tem que partir com um certo tipo de discurso, que é comum, por exemplo, agora para com o Putin e para com outros, uns são ditadores e os outros são todos do lado do bem, da liberdade e da democracia, por aí. Depois, Nuno. Sou terrível. Não foi muito mal, já me chamaram. Bom. Depois temos aqui a parte da economia, não é? E das empresas. E há uma coisa, pronto, que eu fixei, que a economia é a ciência que estuda, digamos, necessidades ilimitadas com recursos escassos. E depois temos aí uma coisa que se chama Fundo Monetário Internacional, que vem com a tese do crescimento perpétuo. Pronto, um bocadinho por aí. Em relação ao 5G, anteriormente, vou-se inventar uma coisa que é um RPG, ele tem pouca eletrónica, não tem grande taxa de... RPG é uma linguagem. Não, aqui é mesmo o RPG, que ele não tem grande taxa de precisão, mas não sofre interferências do 5G. É mesmo, o RPG foi feito para, bem do Panzerfaust dos alemães, e foi feito para penetrar a blindagem.
que é o que tem dado cabo lá dos mercabás israelitas, que aquilo já vão, há uns tempos aí, 85, só na faixa de Gaza. Só uma pergunta. É uma pergunta um tema para cada orador, é isso? Não, acho que ele está a fazer uma Não, observação. não, é por exemplo, se quiserem comentar, observação, sugestão, por aí, tem a ver com os apontamentos que eu fui tirando. Ok. E depois também terei aqui um para o Dr. José. Que este tem a ver com o Bitcoin. Eu gostaria de saber onde é que é a sede do banco. É que há um senhor bastante conhecido de todos nós, que aqui há uns anos, há umas décadas, não foi nessa história, chamado Pablo Escobar, quando criaram lá um banco no Panamá, um banco seguro, para depositarem lá o dinheiro, e o Pablo Escobar não o fez, e depois começou a ser caçado. Ou seja, ele já sabia o que é que bitcoins e coisas do género significavam. E pronto, assim termino. Não sei se mais alguém quer intervir. Sim. Eu penso que três dos pessoas da mesa faltam aqui. Jorge, não é? Sim. Sim. Pronto, realmente eu acho fabuloso estar aqui porque fala-se em ETs. Um assunto feito há muito nesses anos. E, no entanto, eu penso que não é preciso sermos muito inteligentes para percebermos que não pode só existir isto aqui. Tem que haver seguramente outros tipos de seres. Eu tenho chamado a atenção para uma obra que eu acho imprescindível de todos conhecermos. E se não conhecermos, nós não vamos perceber exatamente onde é que estamos a viver. Chama-se Crónicas da Terra, de Zecharia Sitchin, que aliás trabalhava para David Rockefeller, mas fez um trabalho excelente de tradução das placas dos Sumérios e que nos dá toda uma outra perspectiva da nossa origem e do lugar onde nós vivemos. Então, aqui em relação aos ETs, os ETs não são apenas benévolos. Há ETs que não são benévolos. E isso é fácil de entender pelos tipos de naves que eles conduzem. Há Linda Moulton Howe, que é a grande especialista americana nesta matéria, e ela no canal dela tem não só as naves de metal, mas as naves que são de uma tecnologia muito mais avançada e que nós podemos ver que uma nave, por exemplo, pode subdividir-se em naves mais pequenas e depois elas mais tarde assemblem-se e mudam de cor e mudam de forma. Portanto, estamos a falar de uma outra tecnologia que está seguramente bilhões de anos à frente dessas naves de metal que existem. E eu queria chamar a atenção aqui para a batalha que houve nos céus de Nuremberg. Não sei se foi em 1576, eu não tenho exatamente a data de cor, mas foi seguramente na segunda metade do século XVI, e foi relatado numa gravura, que toda a gente pode ter acesso na internet. Portanto, houve realmente uma batalha de naves metálicas nos céus de Nuremberg, e inclusive conseguia saber-se qual é que era a facção das naves que estava a ganhar. Mais tarde ela foi reproduzida na Basileia, 5 anos mais tarde, e há uma outra que está reproduzida no Bhagavad Gita, na altura chamava-se Os Vimanas. Não sei, provavelmente já está ao corrente disto, mas era só para chamar aqui a atenção que a questão dos ETs é muito mais complexa e há ETs que não estão do nosso lado. E é justamente aí que entra a questão do governo oculto. Muita gente não quer falar, mas já agora se falar em conspirações, então nesse caso é imprescindível conhecer o discurso do JFK em 1961, em abril de 1961, justamente ligado aos meios de comunicação, onde ele diz claramente: "For we are proposed by a monolithic and ruthless conspiracy." Nós somos confrontados com uma conspiração monolítica e desapiedada. Palavras do JFK, que foi assassinado em 1963. Ele sabia aquilo que estava a dizer. Portanto, temos que realmente repensar se realmente as conspirações são apenas teorias ou se são factos. Eu pessoalmente acho que são factos. E é aquilo que é mais fácil de perceber, é que estamos rodeados de conspirações. De maneira que isto era apenas um
pequeno apontamento que eu gostaria de dar, mas devo dizer que sinto-me bem, sinto-me contente por estar aqui, porque consigo expressar isto, consigo ser escutado, consigo ouvir falar aqui de diversas matérias que realmente nem sempre lá fora nós conseguimos falar, muito menos em liberdade. Portanto, muito grato a todos. E se quiserem comentar, força. Não sei se o Jorge quer comentar. Não, repara, eu não tenho, concordo em absoluto que existem civilizações com grau de civilização diferente. Pode haver várias à superfície da Terra, digamos, a tentar conquistar algum pedacinho. Pode haver dessas configurações, dessas civilizações que fizeram pactos com A ou com B. Portanto, os americanos já pegaram várias ligas metálicas que não foram eles que as desenvolveram. Bastou depois uma análise espectrómetro de uma nave que caiu, eles pegarem a fórmula e às vezes conseguem fazer aquele material. Materiais com memória que você dobra, voltam para o tamanho, não sei. Quer dizer, a única coisa que é que eu chamo a atenção, aí perigos também há, é lógico, podemos ser invadidos por um que gosta de sapatos e que vem aqui só para roubar os sapatos de todo mundo. Mas nós, quando fomos para o Brasil, íamos lá para roubar o ouro, mas ao que se diz, o ouro não tinha valor nenhum para a cultura brasileira indígena. E, portanto, eles não se inclinavam, mas agora se ver aqui os extraterrestres que resolveram levar carreias carradas de areia da costa da Caparica. Aí é que o pessoal vai esquiar porque o mar vai subir. Então, portanto, em princípio, o que existe é isto, é que as pessoas, a gente fala apenas para avisar as pessoas, olha que a sua realidade não é só esta. Você tem que se habituar a ver uma realidade assim. Isso é que é importante, é dizer que realmente existe uma realidade ampla, não aquela realidade pequenininha, que eu vou à igreja, eu sou o único do mundo. Isso é que é o grande problema da mesquinhez humana. Porque se o humano crescer, como eu cresci há uns tempos, passa a ter mais respeito pelos outros, porque na realidade sente-se mais pequeno que um grão de areia. Então não vale a pena estar a dar com os pés nos outros, porque o grão de areia não vai fazer nada. Né? E portanto, na prática, o que é necessário. Eu, por exemplo, não sei esses livros que o senhor citou, eu não li nenhum. Agora, há muita gente que lê livros, eu não sou assim. Eu sou, digamos, isto é um problema, vamos em cima dele e vamos fazer tudo o que pudermos na data atual. Portanto, depois há outro problema com a história, que é, você pode ver a história, mas vê também o repeteco da história. Portanto, se você vê o repeteco da história, você pode ser autossugestionado que vamos fazer outra vez o mesmo. Portanto, aí cai aquela história da revolução. Portanto, agora, a gente vai desde a Grécia, desde o passado, não sei o quê, todo mundo fala de extraterrestres. Tem fotografias, tem isto, tem aquilo, tem aquilo. Mas a cultura atual ainda está naquela base de não vamos dizer isso na Assembleia, não vamos dizer isso no Senado, o Presidente não deixa soltar essa informação e, portanto, quer dizer, se eu pedir uma audiência ao Presidente para dizer que quer fazer uma embaixada nas berlengas, para as naves aterrarem, o Presidente diz o quê? Não, isso eu não posso dar autorização, tem que ser para a ONU. Agora, o que acontece é que realmente existe um pedido formal da ONU, perante a ONU, para criar uma nova, como é que se diz, texto do protocolo de como receber entidades externas à Terra. E, portanto, isso aí é a Convenção de Viena, de 1961, para falar sim. A Convenção de 1961 do Direito Internacional Diplomático fala de como se deve relacionar os países. Aquela história que o diplomata não paga IVA, aquelas situações todas. Agora, quer dizer, na prática, vamos supor, por cima de uma embaixada, você não tem um cone de espaço aéreo,
porque não daria para tantos aviões andarem a fazer circulação em torno daquilo. Mas numa situação destas, de uma embaixada de países extraterrestres, de uma federação extraterrestre, realmente você tem que deixar um cone de silêncio aeroespacial, porque senão vai até uma nave e lá vai um boio cá para baixo. Então, realmente é preciso ser uma coisa a nível mundial para ser feita. Agora, a partir daí não estamos a continuar a ver os extraterrestres por um binóculo e a continuar a mandar a escrever livros. Você vai ter uma reunião e vai saber o que é que existe, quais são as tecnologias que podem ser postas a funcionar atualmente, não é? E portanto, a partir daí, cabe aos governos dizer não, isso é muito cedo, isso aí tem certos problemas, quer dizer, é uma reunião realmente estelar, sideral. Agora, que existam qualquer dúvidas neste momento, não. Desde a antiguidade foi tudo posto a limpo. Nunca foi escondido. Agora, a humanidade, por sua vez, não quis aceitar, e porque dizia, não, mas o Deus está vivendo no meu palácio. O Deus, quer dizer, o extraterrestre está vivendo. Portanto, sou eu que sou o chefe da aldeia. E depois foi-se expandindo, até que hoje em dia a gente não sabe onde é que está vivendo o tal extraterrestre, que é a sua pergunta. Será que não há, neste momento, já conivências entre grupos terrenos e grupos extraterrenos? Há. Os americanos têm um, os polacos têm outros, até os brasileiros têm coisas do tipo, vão lá, naves, explorar alguns tipos de minério e os minérios deixam passar. Mas só querem levar aquilo, podem levar. E isto aqui você não precisa de ir muito longe, é só ir para o caminho, chega lá, encontra o Zé Povinho e fala com o Zé Povinho. O Zé Povinho diz, gostaram da Terra aqui de tanto em tanto tempo, você fica por aí que vai ver-os aterrar. Quer dizer, há muitas coisas que hoje já não podemos lutar contra elas, temos que nos adaptar. E é esse que é o problema, é adaptar-nos a coisas tão extraordinárias quando, digamos, aquela situação que você vai à África e pega uma aspirina e dá para uma pessoa de uma tribo. Aquela aspirina é capaz de fazer milagres. Porquê? Porque o corpo dela não sabe o que é uma aspirina. Agora, se der uma aspirina a um estudante de hoje em dia ou uma pessoa qualquer de casa, a aspirina não faz nada. Ser não sei o quê. Pronto, então, de todo jeito, resumindo, não há como esconder mais. Agora, tem que se preparar para. E depois tem que se esperar que venham muitos benefícios, mas que tem que se ter boa cabeça para poder receber aqueles benefícios. E enquanto não for visto essa questão das empresas, que o papel social das empresas deve ser esse do futuro, é ser um elemento humanístico e não ser um elemento para cortar as cabeças. Ora, nós em Portugal ainda estamos a ter as empresas, os grandes génios da administração, a fazerem coisas, de levar, por exemplo, a sede para fora de Portugal para pagar menos IVA. É lógico que paga menos IVA, mas também paga menos. Não sei lá como é que ele fez aquilo, mas de todo jeito é importante. Vamos pensar que as vantagens são mais do que as desvantagens. Vamos a ter benéficos. Sim, está bem, mas os outros a gente não se pode defender, nem de uns nem de outros. Você não está vendo o exército português a ser convocado para ir abater uma nave espacial a Terra. Mas há muita gente aí que está Não, pensando aquilo que eu que acredito é que os ETs benéficos provavelmente também tenham uma influência em relação ao mal que existe. Ou seja, as coisas não são piores porque todos colocam outra vez. você não discorda. Essa história da energia atómica, ainda ontem se falou numa conferência que eu fui, que houve vários disparos de tipo nave em Chernobyl, houve uma nave que aterrou lá e limpou um pouquinho do terreno. Agora, há certos aviões e mais não sei o quê que desapareceram porque tinham produtos altamente tóxicos a bordo. Não é? Portanto, o Covid não desapareceu, o Covid foi dissimulado já. Mas o Covid nem sequer foi sintetizado. O Covid foi feito. Os vírus, segundo o Dr. Robert Young, os vírus são personagens de ficção. Aí é que lá está a tal manipulação e logo nós estamos molhados. A SIDA foi fabricada, o ébola, tudo isso
Não, isso é complicado. Não tem sobre. Eu só queria dar a possibilidade do Dr. Carlos falar, porque senão não. Diga, por favor. Esta nota histórica não é para fazer uma acreditação regular ou uma acreditação de superconhecimentos ou escrever uma página numa enciclopédia de Voltaire, ok? A sério. É só para dar uma indicação, pelo contrário, sobretudo as pessoas da área da psicologia, as duas, poderem, digamos assim, limpar o nosso terreno interno e externo, ok? Através das vossas palestras, estas e outras, para abrirmos caminho a uma universidade que seja uma renovação para o conhecimento humano e não uma continuação de tiques do passado. E eu tenho esses tiques no passado, bom, eventualmente alguém aqui tem. Então, aquilo que eu vou dizer são aqueles elementos que eu considero que podem ajudar a descodificar aqui as biografias de pessoas que se conhecem há muito tempo. Porque já agora ficam a saber, as pessoas que estão dentro desta sala, tirando a Patrícia, que conheço há 15 anos, são pessoas que eu conheço há 2 anos. E, portanto, foi de propósito. The paradigm. O paradigma era: deixem que as pessoas sejam atraídas pelas minhas características positivas e dar-lhes o poder a elas. Porque as antigas podem ter os mesmos vícios que eu. Toda a gente sabe que eu nomeei um vice-presidente e já trabalhava e fazia negócios com ele há 25. Portanto, ele teria sido sempre capaz de ser vice-presidente. Mas eu não o quis nomear, é o Ricardo do Vimeiro. Conheço o Jorge há 20 anos, conheço as capacidades dele, já teve grandes responsabilidades, eu vou dizer aqui 2, mas só é lixador desde o Universidade de Inverno. Porque a querida doutora Maria João conhecia há 9 ou 10 meses, preferi que fosse ela a primeira lixadora, para precisamente estas pessoas limparem as minhas características que não sejam positivas. Isto é, eu acredito no new e não no old. Old brings garbage. Ok? Então, vamos lá dizer aqui alguma coisa para vocês todos e sobretudo as pessoas da área da psicoanálise limparem. O Arizona 51 está dado como um facto histórico. O Arizona 51 tem 3 componentes. Um evento de força aérea está certo. Ok. Eu falei com o general dos submarinos, da Força Norte-Americana dos Submarinos Ocultos do Norte Atlântico, na Embaixada dos Estados Unidos. O Jorge nesse dia não quis lá ir, porque eu frequentava a Embaixada, e portanto, it's a fact. Um facto da Força Aérea. Ok. Something went down, Jane. Ok. Makes a lot of power. Ok. Segundo facto. There was something like a body. Ok. It's not a body, but it's something. And it's smooth. É analisável com escalpelo. Smooth. Terceiro, yeah, ok. There is some brand new metal. Reconheceram que havia metais novos. É análise. E foram metidos num subterrâneo que não está sujeito à desclassificação de informação nem passa de 50 anos. Isto é facto. Eu tomo como facto. Sujeito à vossa crítica e investigação. Segundo facto, um facto intersubjetivo. Às vezes as pessoas pensam que a intersubjetividade, a minha mãe, por exemplo, viu o sol andar à roda, meio-dia, o fenómeno de Fátima, quando era miúdo. A minha avó também viu, em 1913. Ela e as amigas dela não são todas malucas, supomos. Portanto, a intersubjetividade, quem pode julgar o que é a intersubjetividade e a sua diferença com alguma objetividade são os psicólogos. Mas eles não consomem o fenómeno todo, seja ele um fenómeno externo, seja um fenómeno interno. Não consomem, mas podem reduzir a margem de crença, que é uma coisa perigosa do ser humano. É a pessoa que começa a acreditar que isto é bom, pá. É bom, que chama-se Coca-Cola, mas se beberes muito, daqui a bocado estás diabético. Isso é outra coisa, que a pessoa não absorve logo. Ok? Não bebas mais, não ficas diabético. Sugar. Ok? Então, vamos lá ver qual é a imagem de intersubjetividade. Eu e o Richard fizemos a prova de um para o outro, sem luvas de boxe, em como éramos seres com alguma capacidade e fundámos uma academia, a Academia das Ciências de Complexidade. E um dos gênios, entre aspas, com devido respeito, que nós cooptámos foi Jorge Sousa. E ele e o Richard discutiam muito às Gávea. Como o Richard foi da NASA,
Ele disse, nunca coisas serão desqualificadas, mas, por exemplo, eu posso falar contra mim, é um estratagema psicológico, penso eu, dos bons cientistas. Falam primeiro contra eles, auto-inflexão, infligem-se a eles mesmos, para ganhar credibilidade de verdade. E foi um fenómeno engraçado do Richard Betts, o americano. Ele disse, pá, eu estava na NASA, put a man on the moon, Apollo 11, ok man, let's do it. Pois, foi heroico, eles eram heróis. Agora, ele disse, Jean, there was a problem. Então qual foi o problema? Nós tínhamos cassetes primitivas e a cassete da alunagem estragou-se. E já lembra-se da história com cedo. A cassete da alunagem estragou-se. E o que é que vocês fizeram? Well, it's rather complicated, you know, because, you know, there are politicians and NASA needs money. Without the video, we were uma palavra feia. But no, ok. Então, o que nós fizemos? Fomos a Arizona e fizemos o filme com os homens. Portanto, não é que não tenha existido. Senhor video player e all video players, please, perdoem-nos que eu não posso. Perdoem-nos vocês, que são técnicos, eu não posso perdoar. O Richard disse que a cassete estragou-se e tiveram que fazer outra. Porque senão, cortávamos preciso à NASA. Já agora um pequeno pormenor para os ingênuos como nós. Eu também sou ingênuo, mas tento combater a minha ingenuidade. Como? Estudando. Não é só falar com pessoas, nem ir à net com os miúdos. Estudar. Estudar como? Todo o tipo de fontes. Não só os testemunhais, nem depoimentais. Não só os documentais. Outro tipo de fontes. Proxy. Conhecem as fontes proxy? São fontes que estão perto e podem não saber que estão perto. É interessante. Pois eu não tenho. E então, o que é que aconteceu? Aconteceu que a NASA tem um orçamento anual, naquela altura, eu vou dizer o número, de 200 bilhões de US dólares por ano. É a maior empresa pública do mundo. Portanto, não é uma empresa privada. Não tem o grau de efficiency, como eles dizem, do capitalismo e do neoliberalismo. A NASA não tem efficiency, porque está sempre a apostar no futuro. Portanto, não tem réditos de rendimentos imediatos. Portanto, nesse aspecto, eles reconhecem, os americanos reconhecem, mesmo a própria embaixada, que a NASA é uma empresa política. Portanto, as verdades que produzem são um misto de ciência e política. Okay? Isto foi reconhecido. Foi um trabalho de 5 anos, 1998, 2004. Eu e o Jorge, a caminho da embaixada, sempre com o Richard. Okay? Vamos cônsules, conhecemos embaixador. As pessoas querem se embora, só daqui a bocado tiram um tomate para outra cara. Eu tenho que falar. É assim. Portanto, nós, deixe-me só acabar, e ilustro o professor Pedro Rocha. Portanto, vamos lá ver. A NASA é uma empresa política. Porque é uma empresa pública. Porque não tem réditos, nem rendimentos imediatos, como apontou o homem da ética. E, portanto, a sua ponte para o futuro, it's very hard, man. It's hard. It's a bridge to the future. It's hard to build it and support it. É preciso ser um gigante, como o Hércules, não é? Que uniu a Europa à África. Mas isso são mitos de heróis. E na NASA não há heróis. Há cientistas e gestores. E make a good note, man. Os gestores é que mandam nos cientistas. Portanto, nem tudo o que a NASA diz é científico. E mesmo quando eles falam de ETs, porque eles falam, já agora convém os ignorantes em matéria de ETs saberem que a própria NASA fala. E a Força Aérea Francesa, Inglesa, Australiana e outros falam. Ok? Portanto, isso aí convém saber que falam. Agora, se falam verdade ou mentira, isso deixamos a critérios investigadores. Nós somos uma universidade horizontal. Agora, eu penso que o acréscimo que eu posso ser trazido é a NASA ignora, mentira, eles sabem e documentam e já mostram, já há um público para, portanto, é público. Agora, a NASA é uma empresa política pública. Terminei e, uma vez que não há tomates na minha cara, em princípio estou Eu tenho mesmo que